Buenas tardes, mi nombre es Paula Pagliarini, yo soy alumna de la carrera de Medicina en la UPAP del segundo ano A. Hoje eu vou apresentar um trabalho de Biofísica 2 sobre enfermidades da membrana, mais especificamente síndrome de Sachs. Enfermidades da membrana, então, síndrome de Sachs. Eu realizei uma rápida revisão sobre o que é a membrana plasmática, sobre o modelo mosaico fluido, sua estrutura e suas funções. Para entender melhor como funciona a membrana, então, entender quais são as alterações que se dão quando a membrana não funciona de maneira correta, ou seja, quando há uma enfermidade na membrana. As enfermidades na membrana celular são transtornos geralmente de natureza genética, podem pôr em perigo a vida, atacam as membranas celulares e afetam, então, seu funcionamento celular normal. As alterações se dão generalmente em proteínas da membrana. Há que recordar que na estrutura, as membranas têm principalmente fosfolípidos e proteína. Estas proteínas são de diversos tipos. Há proteínas periféricas que ficam na superfície da membrana, há proteínas transmembrana que vão de um lado a outro da membrana, há proteínas que são canais iônicos, por onde se dá passo os íons. Todas essas proteínas são fundamentais para os mais diversos tipos de transporte que se dá por la membrana, ou seja, a passagem de substâncias de um lado a outro da célula. Essas alterações se dão principalmente em proteínas de transporte, proteínas receptoras de contato e proteínas que são canais iônicos. Aqui há exemplos de síndromes que se dão em proteínas de transporte, exemplos de síndromes em proteínas receptoras, exemplos de síndromes em proteínas de contato, em que o câncer é o principal exemplo, e exemplo de síndromes que se dão em proteínas de canais iônicos. A síndrome de Sachs, então, ela é uma alteração em proteínas que são canais iônicos, mais especificamente, canais de los íons potássio. Esta síndrome foi descrita em 1961 por Sachs e também é chamada síndrome de atividade elétrica contínua das fibras musculares. Essa síndrome é rara e parece empezar em los nervos periféricos e é causada por um anticuerpo que ataca uma parte específica da membrana. Qual é esta parte? Estes anticuerpos atacam os canais de potássio. Então, esta parte específica que é atacada por los anticuerpos são os canais de los íons potássio, ou seja, canais por onde irão passar os íons potássio. Aqui há uma explicação sobre a síndrome. Eu realizei um pequeno esquema para que o entendimento seja mais simples. Então, anticuerpos contra os canais de potássio. Estes anticuerpos irão atacar os canais de potássio, bloquear estes canais, evitar o fluxo de potássio normal durante a fase de repolarização. Isto irá aumentar o potencial de repouso a valores cercanos ao potencial de ativação, ou seja, o potencial de ação se dará de maneira espontânea. Aqui aí na membrana está circulado um canal, uma proteína de canal, que é a proteína de canal de potássio. Se pode também ver canais iônicos abertos e cerrados. Aqui é o funcionamento muscular normal, onde há contrações e relaxações. Para que isto ocorra de maneira sincronizada, há que ter influxo e saída de diversos íons. Isso irá fazer a curva de potencial de membrana, onde ocorrerá uma despolarização e uma repolarização, ou seja, se dará uma contração e depois uma relaxação. Aqui se pode ver o que ocorre na síndrome de Sachs. Os anticorpos contra os canais de potássio, então, atacam os canais de potássio, cierram esses canais,
no há como salir nem como entrar mais íons potássio, ou seja, a repolarização não irá ocorrer e a despolarização continuará. Então, o músculo não irá relaxar, irá permanecer contraído. Então, quadro clínico. É variável e progressivo, há déficit de força, contraturas musculares, rigidez muscular, atrofia muscular, hiperidrose, há também perda de peso, dificuldade em marcha e movimento. Todo este quadro se dá pelo fato de los canales de potássio estarem cerrados. No há na repolarização, o músculo não irá relaxar, ele irá permanecer contraído. O diagnóstico. O principal exame é a eletromiografia. E o achado mais característico é a presença de atividade elétrica contínua em repouso. Então, o músculo está em repouso, se colocam pequenas agulhas no músculo e se verifica a presença de atividade elétrica mesmo com este músculo em repouso. Tratamento. A síndrome é muito rara, há poucos tratamentos disponíveis. O que se usa hoje é a fenitoína e a carbamazepina. O que estas duas substâncias hariam na síndrome? Elas atuariam como estabilizadores de las membranas axonales e ou depressoras de terminações nervosas motoras. Então, eles estabilizariam as membranas, a contração pararia e a relaxação ocorreria. Aqui, isso na rápida bibliografia, eu pesquisei sobretudo em artículos que falam sobre esta síndrome, para que se pueda entender o que é a síndrome, qual é a sua relação com a membrana celular, seu quadro clínico, seu tratamento, seu diagnóstico. Eu gostaria de agradecer, então, muitas gracias pela atenção.